Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para louvarmos e adorarmos esse Deus Todo-Poderoso, para iniciarmos o terceiro trimestre do ano de 2020. Hoje nós estaremos iniciando um novo título, uma nova revista, Os Princípios Divinos em Tempo de Crise. É o que nós estaremos estudando a partir de hoje, querendo Deus. Vamos estar orando, iniciando nesta manhã essa escola bíblica dominical. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos e te adoramos, ó Deus, pelo Senhor nos permitimos estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para juntos adorarmos e bendizermos o teu santo, eterno e poderoso nome. Pai, que o Senhor possa, Deus, falar profundamente aos nossos corações. Hoje, Deus, o Senhor está nos permitindo iniciar mais um trimestre, ó Pai querido. Que o Senhor possa estar, Senhor, falando profundamente aos nossos corações. Que a tua palavra possa estar alcançando vidas, ó Pai Santo. Meu Deus, e que teu povo possa estar, Senhor, despertado, Senhor, para estar te buscando, para estar, Senhor Deus, buscando a tua face, Pai Santo. Deus, abençoa, Senhor, o louvor nesta manhã, abençoa a ministração da tua palavra, usando os teus filhos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Senhor, que o Senhor possa abençoar aqueles que já estão aqui no templo, aqueles que estão na sua casa, que não poderão estar aqui juntamente conosco, mas estarão assistindo, ó Pai, através desta live. Meu Deus, abençoa aqueles que estão no trabalho, Senhor da glória, que o Senhor possa ser como eles também, abençoando, Jesus, guardando de todo o mal. Senhor, fica conosco e abençoa-nos esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Ézio vai estar louvando para nós o hino de número 84. Aleluias, vamos adorar o Senhor. Bom dia, paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Mais uma manhã maravilhosa. Estamos aqui para aprender da palavra, para sermos edificados pela palavra de Deus. E você é muito bem-vindo, que Deus abençoe você aí, que está em casa acompanhando, e aqueles que aqui estão também, que Deus possa abençoar a sua igreja, cada membro, cada membresia da igreja. Nós vamos estar adorando ao Senhor com o hino de número 84, que tem como título O Grande Eu Sou, né? Vai nos convidar a não perturbar o nosso coração. O próprio Jesus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 14, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Nós vamos estar então louvando ao Senhor. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Eu sou aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dai-se-vos-á. Pedi, confere com fervor, e eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter fé, meu coração, precisa igualmente crer. Eu sou aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dai-se-vos-á. Pedi, confere com fervor, e eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo muito feroz. Ouve, Elias, minha voz,
voz do eterno, voz de amor. E eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Amém. Que Deus abençoe. Estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Deus abençoe, irmão Ézio. Louvado seja Deus. Queridos, como eu disse aqui, nós estamos começando mais um trimestre do ano de 2020, terceiro trimestre esse, que tem por o comentarista da revista o pastor missionário Eurico Beckstein. Essa lição, irmãos, como eu disse, ela é uma edição especial, tinha dito domingo, e ela foi escrita na década de 90, no ano de 1993. E hoje nós estaremos estudando. Antes de iniciarmos, é importante nós falarmos aqui o autor da lição, é o saudoso pastor Eurico Beckstein, que comentou esta lição ainda na década de 90, cujo assunto permanece tão atual e necessário para os crentes de todas as épocas. Eurico Beckstein muito contribuiu com a literatura evangélica brasileira, sendo autor da teologia sistemática que leva o seu nome, bem como autor de diversos livros e comentarista de lições bíblicas. Vale a pena citar que o pastor foi o comentador que teve mais comentários bíblicos publicados pela CPAD, 35 ao todo. São comentários que até hoje continuam abençoando, edificando vidas para a glória de Deus, e o que poderemos confirmar neste trimestre. Então nós estaremos estudando um homem que até hoje foi o comentarista que mais publicou na CPAD, 35 comentários. Então era um homem de Deus que estudou, além disso tem a teologia sistemática que levava o seu próprio nome. Então vamos estar iniciando com Daniel ora por um tempo, um despertamento, quer dizer, queridos. Daniel ora por um despertamento. Então essa lição, queridos, de 1993, estaremos estudando hoje. Então, Deus precisa de um despertamento para o seu povo. E hoje nós estamos em 2020, século 21. E Deus está querendo para que nós também um despertamento através da sua palavra, através deste momento que nós estamos vivendo de pandemia. Vamos lá. Para quem não está em casa, que não tem a revista, já abra a Bíblia em Daniel capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Depois Daniel capítulo 6, versículo 10.
Depois Daniel, capítulo 2, do 17 ao 19. Já deixa a sua Bíblia aberta aí do 9 em Daniel, que vai ficar mais fácil. Depois que nós lemos Daniel, nós iremos para Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Então já abra a sua Bíblia em Daniel e Esdras, já deixa lá marcado para você ter a facilidade de acompanhar. Amém? Enquanto isso eu vou fazendo a leitura aqui, você vai procurando aí a sua Bíblia, a leitura. Diz assim: 5 de julho de 2020, Daniel ora por um despertamento. Textuário: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Louvado seja Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Daniel capítulo 9, versículo 1. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Versículo 2: no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 3: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com coração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Agora Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dançava diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Agora Esdras capítulo 1, versículo 1. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, com fazenda e com gado, afora as dívidas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te glorificamos, Senhor, pelos louvores, te glorificamos pela Tua palavra. Senhor, que o Senhor continua falando profundamente aos nossos corações, usando Teu servo, Senhor, pastor G, que estará ministrando nesta manhã aos nossos corações. Usa o Teu Filho, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, e que nós possamos estarmos com o nosso coração aberto, Senhor, com a nossa mente aberta, Pai, para recebermos a Tua palavra. Nos ajuda a estarmos conectados com os céus nesta manhã, Senhor,
Meu Deus, e que a tua palavra que é poderosa possa transformar, e a tua palavra que é poderosa possa trazer um despertamento, Senhor, para os nossos dias, ó Pai, atual. Esta lição, Senhor, foi escrita, Senhor, na década de 90, Senhor, ano de 1993, pelo pastor Eurico, ó Pai Santo. Meu Deus, que o Senhor possa estar continuando falando hoje, no ano de 2020, aos nossos corações. Senhor, que esse despertamento possa, Senhor, alcançar vidas, meu Deus e meu Pai. Que nós possamos nos acordarmos do sono da negligência, ó Pai. E que nós possamos nos despertarmos para, Senhor, te louvar, para te glorificar, para te adorar. Senhor, coloca esse desejo em nossos corações, ó Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, abençoa, Senhor, mais o início desse trimestre. Pai, nós estamos, ó Pai, vivendo, Senhor, momentos diferentes, ó Pai, dos outros trimestres, Senhor. Deus, há muitos que não podem estar na tua casa, Senhor Deus eterno, devido a essa pandemia. Meu Deus, mas que o Senhor possa despertar, Senhor, a tua igreja para estar assistindo as lives. Que o Senhor possa estar despertar, Senhor, teu povo, Senhor, para que possa ter o desejo de aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor da glória. Meu Deus, abençoa, Senhor, que antes de terminarmos, ó Pai Santo, esse trimestre, que, Senhor, vidas possam estar mais pessoas aqui na igreja, Senhor, aqueles que, Senhor, não são do grupo do risco, adorando e bendizendo o teu santo nome. E que essa, Senhor Deus, essa pandemia possa passar, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Assim nós te glorificamos e te exaltamos. Nos ensina nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Rogério. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Graças a Deus, é bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor. A paz do Senhor, você irmão, você irmã, que está na sua casa, que Deus te abençoe e que nós possamos nesta manhã aprendermos um pouco da palavra de Deus sobre este assunto que não é mais novidade. Buscando a Deus, orando ao Senhor em tempo de crise, em tempo de dificuldade. Ô irmão Guilherme, se possível, querido, puxa essa porta um pouquinho aqui, que está fazendo frio. Cearense não pode sentir muito frio. E a folha aqui, isto aí. Se não quiser fechar tudo, pelo menos parte. Mas tá bom. Graças a Deus. Os irmãos, dá para me ver direito aí, não dá? Então, ficou um pouco mais escuro, mas melhorou aqui. Então, há uma recomendação, há instruções vinda da parte do Senhor sobre o buscar a Deus e sobre a oração em tempo de crise. E esse texto, esta lição, como já foi dita pelo Flávio, ela já foi uma reedição. A sua primeira publicação foi no ano de 1993-94. Isso tem 27 anos. E hoje nós estamos, de novo, usando esse mesmo tema. Só que este tema, ele existe há muito mais tempo. Esse tema, ele existiu, digamos que, especificamente este tema, há 2.500 anos, né? Que foi o tempo do período que esse texto foi escrito. Foi o tempo que Daniel viveu isto. E este assunto é um assunto muito conhecido nosso. Esse assunto aqui é um assunto muito conhecido nosso. Na teoria. Na prática, parece que não está bem assim. Mas na teoria, ele é um assunto muito conhecido. Buscar a Deus. Quem nunca ouviu, até as criancinhas, conhecem a história de Daniel. Se você perguntar para qualquer criança, cita alguns dos personagens da Bíblia que você lembra, a criança vai dizer, Daniel, na cova dos leões, né? Isto aconteceu neste período. E este tema, ele não é oportuno agora, por causa dessa pequena crise do coronavírus.
por causa dessa pequena pandemia do coronavírus. Não. É um tema atual, relevante para a igreja do Senhor. Não se assuste em eu dizer que a crise do coronavírus é uma pequena crise. Não se escandalize, porque ela não passa de uma pequena crise. Para que nós possamos entrar aqui no assunto, por que eu digo que é uma pequena crise? Porque nós vivemos hoje uma crise muito maior do que o coronavírus. Muito maior. Eu quero perguntar para você, o que é mais grave, o que é mais agressivo? É o Covid-19? Ou o estado de corrupção que a nossa nação vive? A corrupção na nossa nação, ela está impregnada. Ela virou um câncer, não no meio político só, mas na sociedade. Mais agressivo do que o Covid, que mata um ou outro, eu não estou dizendo que não mata, mata, mas a corrupção mata muito mais. É um absurdo, é o cúmulo do absurdo do que nós estamos vivendo. Funcionários públicos recebendo, fraudando para receber R$600. Isso é o cúmulo do absurdo. Vocês viram agora ultimamente, né, o que tem saído? Líderes das confederações de esporte deste país recebe R$600, fraudando o sistema para receber uma miséria de R$600. O Covid está até com vergonha disso. Eu pensei que eu fosse abafar, mas diante de um cenário desse, eu vou sair de fininho aqui, porque é um absurdo o que nós estamos vendo. Os nossos governantes se aproveitando do Covid para roubar, para saquear um país que já está em miséria. A sociedade na nossa sociedade está corrompida. A nossa sociedade está corrompida. Aí eu falo mal do presidente, eu falo mal do governador, eu falo mal do senador, mas se eu pego R$600 que não me é de direito, vocês viram aí a parentela lá daquele jogador que joga lá na Europa, do Hulk, né? Que ele sustenta, o cara ganha milhões, ele sustenta a família, e a família dele correndo atrás de R$600 sem necessidade alguma, tirando de quem precisa. Ó, igreja, o nosso problema não é o Covid. Não, o nosso problema é muito pior do que o Covid. Ah, se fosse o Covid. Ah, quem dera o nosso problema fosse o Covid. Oh, meu Deus, oh, que pena. Não é. Está impregnado na sociedade. No meio do caos do Covid, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, na calada da noite, aprovando um projeto de um plano de saúde vitalício, enquanto a pessoa precisa de fazer um teste de Covid, não tem, ele não consegue fazer. Eu tentei fazer pela rede pública, mas é impossível, você não consegue. Você procura um médico e não encontra para um atendimento.
mas os nossos representantes estão lá porque eu e você colocamos na calada da noite aprovar um projeto de um plano de saúde vitalício no meio de um caos desta igreja. Tem Covid pior do que esta corrupção? Inventaram um hospital emergência, hospital emergencial, tudo fraude. A única coisa é só para roubar a nação, roubar o povo, os cofres públicos, saquear, empobrecer mais ainda a nação. Tem corrupção maior do que essa? Tem Covid pior do que essa? Eu estou falando isso para entrar aqui no assunto, para que nós possamos entender a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja diante disso. Eu citei isto para que nós possamos entender a nossa responsabilidade, qual é o nosso posicionamento em tempo de crise. Então, se o Covid é uma crisinha, uma mini crise, diante do caos que nós vivemos, então isso quer dizer que nós precisamos manter uma posição diferenciada, contínua. O que nós estamos visto, igreja? A igreja precisa se posicionar. Daniel dá um exemplo de como um crente que se diz servir ao Senhor deve se posicionar diante dessa situação. Daniel. Daqui a pouco vamos discorrer. Não se preocupe muito com o que está escrito, porque o que está escrito aqui você já leu, você já releu. Se eu for falar tudo que está aqui na revista, vai ser repetitivo, você já sabe. Acho que foi em 2015, 2013, 2014, não sei. Vê se isto tem cabimento. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro eu acho que é o segundo ou é o terceiro estado mais próspero da federação. Rio de Janeiro é conhecido no mundo todo, uma cidade turística, corre dinheiro. E Rio de Janeiro hoje é um dos estados que está mais falido. Mas acho que foi em 2013, 2012, construíram no Rio de Janeiro, irmão, isso é coisa para país de primeiro mundo, não é um país que vive na miséria igual o nosso. Construíram a cidade olímpica. Construíram uma cidade. Não, eu não estou falando que construíram um prédio. Não, lá não foi construído um prédio. Foi construído uma cidade. Prédios, tem dezenas de prédios de 10, 15 andares. De 5, de 6. Quadras de esportes. Para 30 dias de jogos. Mas o problema não foi os jogos. O problema não era sediar a Olimpíada. O problema era quanto eu vou faturar com isto. E hoje está lá uma cidade, irmão, o nosso dinheiro acabando, afundando. Aí para completar veio a Copa do Mundo. O estado mais caro da federação é o de Brasília. Sabe quantos times Brasília tem na primeira divisão? Nenhum. Você sabe quantos times Brasília tem na segunda divisão? Nenhum. Você sabe quantos times Brasília tem na terceira divisão? Nenhum. Então não justifica a igreja do Senhor a construção de um estádio neste lugar. Mas o problema não é o estádio. O estádio custou 3 vezes mais do que ele vale. É quanto que eu vou poder fraudar nisto. Para que você entenda o que o texto diz, que eu vou agora, daqui a pouco entrar, eu quero falar para vocês o último absurdo. Você pode discordar de mim, não tem problema. O último absurdo é que fizeram há 16 anos atrás, a transfusão do Rio São Francisco. Isto é o cúmulo de um absurdo. Transpor as águas do Rio São Francisco para lá. Isso é um absurdo.
Por quê? Porque o Rio São Francisco está acabado. O Rio São Francisco está assoado. O Rio São Francisco está secando. Pergunte a uma pessoa que tem 80 anos que mora naquela região. Pergunte a uma pessoa, não pergunta para mim, pergunta para uma pessoa que tem 80 anos que mora naquela região. E você vai dizer, isso aqui está acabado, isso aqui está acabado. Como que vamos fazer? Mas a questão não é fazer a transfusão, a questão é quanto eu vou roubar. É quanto eu vou fraudar. O projeto da transfusão do Rio São Francisco, ele tem mais de 200 anos. A primeira vez que se projetou, que se falou isso, foi no ano de 1820, ainda na época do Império, ainda na época que era rei. Esse projeto foi no ano de 1820, naquela época sim, porque naquela época o Rio São Francisco transbordava. Naquela época a necessidade era outra, mas 200 anos depois vieram concluir a obra. Essa obra de São Francisco é uma fachada, não vai funcionar. Há 200 anos atrás, a ideia era excelente, mas hoje, não funciona não. A prova que é, a prova do que você não tem que acreditar, você não tem que acreditar em mim. A prova do que eu estou falando, que não há uma preocupação com o sertanejo, é que o infeliz do governador do estado não foi para a inauguração. Porque o presidente não é do teu partido. Então a questão não é o povo. A questão não é a necessidade. E o que a igreja fala? O que a Bíblia fala sobre estes homens? Que nós devemos orar. Qual é o conselho da igreja diante disso? Tomamos uma posição diferenciada. E a introdução começa dizendo que o crente deve ser luz. O crente deve ser luz. No meio de tudo que está acontecendo, o crente deve ser luz. Qual é o nosso posicionamento? Daniel aqui se posiciona. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias no capítulo 29, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estava para findar. Aqui sim, aqui é uma crise diferente da que nós estamos vivendo hoje. Mas nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar uma posição diante do que está acontecendo. Daniel vê os dias da profecia de Jeremias se cumprindo. E Daniel observa no cenário e Daniel não vê nenhum movimento. O que é que Daniel faz? Buscar a Deus. Isto independe de idade. Isto independe de posição ministerial. Porque quando Daniel se posicionou que ele seria luz no meio das trevas, ele tinha em torno entre 14 e 16 anos. Foi quando ele chega na Babilônia, e ao chegar na Babilônia ele já se posiciona diferente. Chegando na Babilônia ele já faz uma proposta para as penadas. Quando ele chega lá e diz, olha, nós não queremos participar do manjar. Peço permissão, eu e os meus amigos e os meus irmãos, para que nós possamos fazer uma experiência, provando, comendo um alimento diferente deste que você está nos oferecendo. E Deus se agradou disto, e Deus foi com Daniel, e vocês já conhecem a história. Tópico 1, subtópico 1. Daniel vive uma vida consagrada a Deus, uma vida separada para Deus. Esta
é o posicionamento da igreja. A igreja do Senhor do século 21, ela precisa ter um posicionamento diferente na sociedade. Não é um posicionamento de repúdio. Não é um posicionamento de eu não me misturo com eles. Não, Daniel estava no meio dos babilônios. Disse, eu estou no meio dos babilônios, mas não sou um deles. Eu sou diferente. Eu vou ser diferente. Eu serei luz. Mas a igreja hoje ela está se misturando com o mundo, dizendo que quer conquistar o mundo. A Bíblia diz, a oração dos retos e o seu contentamento. Ele escutará a oração dos justos. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência com Deus. Para você ser aceito na sociedade corrompida, você não precisa se corromper. Daniel não se corrompe. Daniel foi aceito. Daniel se tornou conhecido. Daniel se destacou. Nós precisamos nos tornarmos conhecidos diante da sociedade como um povo que tem um comportamento diferente, como um povo que age diferente, como um povo que se comporta diferente, como um povo que tem um posicionamento diferente. Eu lembro, os mais jovens que estão aqui não sabem disto, mas eu lembro que pastor era autoridade. Pastor era autoridade. O que é que pastor é hoje? Ladrão? É assim que a sociedade nos vê. Pedidor de dízimo? Só quer saber de dinheiro? É isso que a sociedade vê. Pedófilo, estrupador, namorador, que tem os pastores que são namorador mesmo. Esta é a nossa, esta é a nossa situação. É assim. Hoje, você dizer que é pastor e nada é a mesma coisa. Por quê? Porque estamos vivendo uma época que todo mundo é pastor. Título. Daniel não tinha o título. Daniel tinha o testemunho. Nós, igreja, precisamos nos posicionar diante dessa sociedade. A estrutura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Então, uma das nossas deficiências da nossa oração é que nós oramos quando o problema chega. Quando o problema chega, aí nós oramos. Aí, pastor Francismar, até você se conectar com Deus, o problema passou. Por nós não vivermos uma vida contínua de oração, quando o problema chega, vamos orar. Aí até você conseguir se conectar, o problema foi. Sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel não orou quando viu o tempo da profecia de Jeremias se cumprindo. Daniel viveu uma vida em oração. Ele apenas muda a oração, o objetivo da oração agora. Ele agora busca a Deus. Nós precisamos verbalizar isto. Ah, Deus sabe o que eu preciso, então fale para Ele. Nós precisamos. Será que Deus não lembrava da promessa? Será que Deus não lembrava da profecia? Precisava Daniel orar? Precisava. Porque Daniel olhou para o cenário e não viu nada acontecendo. Os dias estão se cumprindo, o império ainda é babilônico e a coisa não está. Mas Deus muda o império, Deus muda qualquer coisa para cumprir a sua promessa. E quando o teu povo busca, quando o teu povo ora. Prosseguimos. Subtópico 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel,
profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Nós temos visto muito isto. Eu se eu pudesse, eu colocava um tampão no ouvido para não ouvir. A igreja precisa sair das quatro paredes. Eu não gosto de ouvir isso. Porque quando falamos isso, nós estamos falando que nós precisamos ir para o mundo. A igreja sair entre as quatro paredes é o nosso testemunho alcançar as pessoas. Quando Babilônia cai do teu império, que é agora ocupado pelos medos e pelos persas, quem assume o comando da nação era Dário. E Dario já foi perguntando: cadê Daniel? Aquele homem Dario já tinha ouvido falar de Daniel, ele sendo oficial de um outro povo, ele sendo rei de uma outra nação. Ele havia ouvido falar de Daniel. Daniel não teve que sair para ir até ele, não. Ele ouviu falar do testemunho. Sair das quatro paredes é o meu testemunho. Sair das quatro paredes é o seu testemunho. Sair das quatro paredes é o nosso compromisso com Deus. Que isso reflete, isso sai. Sair das quatro paredes é isto. O testemunho não é se juntar com o mundo, igual estamos fazendo. Meu tempo está indo e eu tenho que passar mais à frente. Aí aqui o tópico 2 diz a resposta da oração de Daniel. Quero frisar aqui que a resposta de oração de Daniel não é porque Daniel orou. A resposta da oração de Daniel é porque Daniel levava uma vida de oração. Ele levava, é como você está conectado. Você viver uma vida sem oração e orar quando chega a luta é semelhante, sabe o quê? Quando você quer plugar algo na tomada no escuro. Você já fez isso? Faz isso. Eu vivo isso sempre em casa. Eu desligo a luz do quarto e vou para a cama. E na cama tem um criadozinho mudo que eu coloco o celular e coloco ele para carregar. E às vezes o carregador está lá, o Francisco, mas ele está desconectado. E eu, com preguiça de levantar para ligar a luz, eu tento conectar o carregador na tomada no escuro. Tá certo? Tá certo. Assim é quando nós chega a necessidade que nós vamos orar. Não conseguimos nos conectar. Mas se já estivesse conectado, pastor Paulo, pastor Paulo, se quando está conectado, quando eu vou carregar meu celular no escuro, que ele já está conectado, eu não tenho problema, pastor. Não tem problema. Assim é a nossa vida, é a vida da igreja em oração. Assim é a vida da igreja em oração. Ela vive em oração. Então quando a igreja ora, Deus responde. Quando Daniel, nós não vamos entrar em detalhe, mas se você vê o que Deus fez para que a sua promessa, para que a profecia de Jeremias se cumprisse, sabe o que Deus fez? Deus destronou o trono mais poderoso da terra, Babilônia. Deus destronou Babilônia. Babilônia cai. E agora os medos e os persas assumem. E a igreja daquela época tinha saído das quatro paredes, através de Daniel, através de Ananias, através de Azarias e através de Misael. A igreja daquela época tinha saído das quatro paredes. A fama daqueles homens transpassaram os limites geográficos. É isto que a igreja tem que fazer. Este é o posicionamento da igreja. A igreja tem que sair das quatro paredes no teu testemunho. Não é se misturando com eles, igual muitos fazem. Veste uma roupa de fantasia de carnaval e vamos evangelizar. Os que foram, a maioria não volta.
errado. Faz uma análise. Eu estou falando porque eu já fiz a pesquisa de campo. Esse projeto de mandar... Cadê os jovens? O nosso testemunho, a nossa oração, o nosso viver, o nosso posicionamento, vamos sair das quatro paredes sem sair da presença de Deus. O testemunho. Daniel se tornou conhecido além da Babilônia, sem nunca ter saído da Babilônia. Porque decidiu viver uma vida diferente. No mundo, mas não como o mundo. Quando está escrito, quando Dário chega, cadê Daniel? Na hora que... O interessante é que Daniel assumiu postos interessantes na Babilônia. Quando Dário assuma que o rei era Nabonido, mas o gestor no momento era Beltesazar, seu filho, ele haveria se afastado da Babilônia. Daniel não assumia naquele momento nenhum cargo. Mas Dário chama Daniel e diz: te colocarei como prefeito, como satrapa sobre as províncias. E diz o texto que Dário se afeiçoou a Daniel. Vamos prosseguir. Foi neste período que Daniel... E quem vive em oração vive uma vida de dificuldade. É tribulação. Foi nesse período de oração que Daniel foi jogado na cova dos leões. O homem que orava. E sabe qual foi o artifício que usaram? Ele ora 3 vezes ao dia. É isto que vai levar ele para as covas. Foi isto que levou ele para a cova. Arrumaram um decreto. Primeiro, o homem, né? O homem ele é vaidoso por natureza. Primeiro, massagear o coração de Dário. Senhor Dário, rei de toda a Pérsia, dos Medos e agora da Babilônia. Senhor, nós queremos te honrar. Queremos que o Senhor faça um decreto que nós, todos os reis, todas as províncias sob o teu domínio, não peça nada a Deus, a outro Deus a não ser a ti. E Dário, eu gostei desse negócio. Escreveu o decreto. Depois Dário descobriu que era uma furada. Disse que na noite que Daniel passou a noite na cova, Dário naquela noite não dormiu. Preocupado com o teu amigo. Daniel não saiu da Babilônia para fazer amizade com Dário. O testemunho da igreja chegou até fora e atraiu. Que Deus o livraria. E ele confiava. Olha o que Deus faz. Agora chegou o dia de cumprir a saída do povo do Egito, da Babilônia. Daniel em oração. Mas o rei agora não era mais Dario, Ciro da Pérsia. Eu não quero prolongar porque o tempo já está corrido, mas vamos aqui. Tópico 2, subtópico 1. A Bíblia relata o que realmente aconteceu no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias. Respondeu o Senhor, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia. O que é isto, igreja? Poder da oração, o agir de Deus. Olha, nós estamos vivendo dias difíceis, mas a nossa oração pode mudar isto. Eu não tenho dúvida. Por que, pastor, que eu creio nisso? Porque está aqui. Está na Bíblia. Está aqui. Está na Bíblia. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas está aqui na Bíblia. Se o povo orar, se o povo que se chama pelo meu nome. Essa palavra aqui é dura com a gente. Vocês que se dizem ser crente, seus infelizes. É isso que nós estamos falando. Porque a praga veio até vocês, suas pestes. Porque vocês não prestam. Eu mandei
está escrito, eu não estou inventando. Leia Deuteronômio, leia a Crônica, leia a Bíblia. Está escrito. Por causa do pecado de vocês, por causa da perversidade de vocês, por causa da maldade de vocês, seus trevas, suas coisas ruins. Deus fala tão duro com Israel e diz: você é uma vinha amarga. Sabe o que Deus diz? Eu tive 2 filhas, 2 prostitutas, se prostituíram. Mas mesmo assim, por causa da prostituição, por causa do pecado, eu vou fechar os céus e não vai ter chuva. Por causa do pecado, eu vou mandar o gafanhoto. Falar em gafanhoto, hein? Por causa do pecado, eu vou fechar. Mas se vocês, mesmo por causa disso, se vocês me buscarem em oração, eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados, sararei a vossa terra. O que está faltando, pastor Oswaldo? É a igreja. Faltando a igreja. É isso. Eu não estou dizendo para a igreja orar por alguém que está enfermo de Covid e ser curado, que eu nem creio que vai ser curado. Não é isso o problema desse. É a igreja orar para Deus resolver mudar o quadro, é isto. Não é mudar o quadro de alguém que está enfermo. Não. Se alguém que estiver com Covid me pedir oração, eu até oro por consideração, mas não creio que Deus vai curar. Não que Deus não tenha poder. Porque esta não é a questão aqui. Deus não quer curar um homem que está com Covid. Deus quer resolver, mudar a situação. Deus quer mudar, acabar com isto. Deus quer mudar. Deus quer mudar. Deus quer ir mais além. Pastor Paul, o senhor acha que Deus quer curar alguém que está com Covid? Não, pastor Paul. Deus quer resolver o problema do Covid do mundo. Mas o que a igreja está fazendo? É vergonhoso o que nós temos visto. Mas vamos prosseguir. Deus, Ele quer mudar. Deus quer mudar a corrupção. Deus quer mudar. Mas nós precisamos abrir nossa mente, hein? Precisamos abrir. Com a mente que nós temos vai ser difícil. Tinha uma promessa, os dias estavam chegando e nada estava acontecendo, e Daniel disse: eu vou orar. Eu vou orar. Diz o texto que ele ora com pano de saco e cinza. O que é isto? Vai além daquela oração que você faz. É súplica, é entrega, corpo, alma. Ele se derrama. Ele se derrama. Ele se joga. Cinza e saco quer dizer humilhação. Ele se humilha diante do teu Deus. Ele se humilha. Deus sabia do que tinha cumprido. Deus sabia do que tinha prometido. Foi Deus que usou o profeta Jeremias. Deus sabia do que tinha falado. E Deus sabia que ia cumprir. Mas Ele se agrada quando Daniel busca a sua presença. Ele se agrada, pastor, quando Daniel chega e se joga. A igreja precisa entender que nós precisamos nos jogar na presença de Deus nesse momento que estamos vivendo, na história, nos tornando crentes, servos do Senhor, para que o nosso testemunho passe das fronteiras. Não precisamos ir até lá, mas o nosso testemunho passará os limites. Uma igreja que busca, uma igreja que jejuma, uma igreja que consagra, uma igreja que confia no teu Deus. Daniel disse: eu confio em ti. O interessante que Daniel hoje está fazendo o contrário. Hoje nós nos prostramos diante do presidente. Hoje nós nos curvamos diante do governador. Hoje nós nos humilhamos diante do administrador. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses joelhinhos aqui que papai fez, não se curva diante de homem. Esse joelhinho aqui que papai fez só se curva diante do Senhor. Toque quantas vezes quiser, não nos prostraremos diante da imagem. Daniel não estava presente. Mas nos prostraremos diante do Eterno.
Porque se Ele quiser, Ele nos livra da sua fornalha. Da tua mão e da tua fornalha. Estamos nem preocupados. E quando Nabucodonosor olha, diz: não nós somos 4? 3, né? E tem 4. E ele diz: e o quarto? É semelhante ao filho dos deuses. Semelhante. E nem um fio de cabelo sequer queimou. Nós precisamos buscar isto em oração. Nós precisamos, irmão. Isso não é história de carochinha, isso é Bíblia. Isso é fato. Sobre o tópico 2. Tópico 2, sobre o tópico 2. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina, dada através do profeta Jeremias. Daniel ora, Deus se sensibiliza com aquilo, e o Espírito de Deus visita Ciro. E diz a história que Ciro um dia perdeu o sono, não dormia. Faz alguma coisa por mim. Aí foram buscar os escritos, aí acharam lá uma declaração, que o tempo estava chegando. Quando acharam no escrito, que Deus chama ele: Ciro, meu pastor. Ciro não suporta aquilo. Que conversa é essa, rapaz? Não, foi escrito pelo profeta Jeremias 200 anos antes que o senhor nascesse. Deus já o conhecia. Aí Ciro não aguentou. Mas Ciro não aguentou. O pastor falou assim: Ciro se derramou, disse: Deus, o Deus de vocês, escreveu sobre mim 200 anos antes de eu nascer. Sim. Aí Ciro escreve o decreto. E o decreto aqui é interessante. Em toda província onde tiver um judeu que quiser voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo do vosso Deus, está liberado. E ele diz mais ainda: e todos os impostos, além do Eufrates, será destinado à reconstrução do templo. Deus usou o profeta Ageu, profeta Isaías para falar de Ciro, e Deus usou o profeta Ageu. Moverei os céus e a terra, o ouro e a prata é minha. Será lançado aqui e o templo será reconstruído. Você sabe o que é isso? É o governador chegar aqui e mandar um decreto e dizer: todos os membros da igreja 304 não vão pagar impostos a partir de hoje. E todo esse imposto será revestido para a construção de um templo. Que esse já era. É isso. Foi isso que aconteceu. Está lá escrito. Os impostos dos hebreus, ou dos judeus, que estão além do Eufrates, será direcionado para a reconstrução da casa do Senhor. Ele diz: da casa do Senhor, que está em Jerusalém. Cidade aonde ele pôs, isso palavra de Ciro, cidade aonde ele pôs o seu nome. Ciro agora se torna mais crente que eu. Nós precisamos, a igreja de Deus. Tópico 3, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras 1. Talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realizações de Deus que ele antes ignorava. As autoridades, os reis, conhecerão a Deus através de nós, através da nossa oração. Mas como que nós temos nos posicionado diante da oração? A igreja, falando na igreja. Não estou falando de você que vem na oração e ora. Estou falando da igreja. Qual é o posicionamento da igreja? É lamentável o posicionamento da igreja. É lamentável. Nesses dias eu tenho observado e eu não vou dizer que estou decepcionado, porque eu já esperava, o posicionamento das nossas convenções
diante do caos que estamos vendo. Qual tem sido o posicionamento das nossas convenções diante do caos que estamos vivendo? Me diga. Você que está em casa, que souber, pode digitar aqui, os irmãos vão mandar. Qual é a ação? Qual foi a ação? Qual foi a atitude das nossas convenções, ao qual eu sou filiado e defendo-as? Sou filiado em duas e defendo. Elas defendo, porque pior seria ainda. Acho que pior seria sem elas ainda. Mas não, eu estou falando de duas que eu faço parte, mas existe centenas delas no Brasil. Qual foi o posicionamento das convenções das igrejas cristãs diante do Covid? Vergonhoso. Não estão nem aí. Se fosse Danielzinho numa convenção dessa, hein? Meu filho, estava todo mundo andando de joelho. Eu não vi um presidente da convenção convocar a igreja. Não vi um. Porque a nossa arma, qual é a nossa arma? É a oração. Pastor Ezio, nós podemos enfrentar o Covid, nem ver. Aí, Guilherme, me mostra a forma de enfrentar o cabra. Só existe uma, pastor Francimar. É a oração. É a oração. O cientista, que é o cientista que estuda, não conseguiram a cura, aí nós vamos conseguir. Através de Deus. Ou Deus vai banir ela, ou Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém como usou Ciro, assim como usou Dário. Deus vai usar. E vai encontrar a cura, e vai resolver o problema. Mas aí nós nos acovardamos. Nós não oramos. O que eu vi este ano é vergonhoso. Pastor, o senhor está falando isso, e se o presidente souber? E eu daí? O que ele vai fazer comigo? Nada. Pastor, ele pode tomar sua carteirinha. Grande coisa. Tem uma dessas que eu sou filiado há 10 anos e não tenho a carteirinha. Sou filiado da Convenção Geral há 10 anos e até hoje não recebi a carteirinha. Então, o que ele vai fazer comigo? Ele vai me desungir? Pode desungir. Se Deus não fizer isso, meu filho, continua meu jeito. Não pode fazer nada. Eu falo isso porque eu não devo nada a eles, e eles estão com o rabo preso, porque não estão numa posição. Posso falar. Mas eles podem desfiliar, grande perda. Desfiliar da CGADB, desfiliar da nossa convenção aqui, grande perda. Nos dias de Alexandre o Grande, Alexandre encontrou com um filósofo doido que andava pelado. O cara é doido. Eu esqueci o nome dele agora, mas depois se eu lembrar. Aí Alexandre disse: tu sabe quem eu sou? Não. Mas deveria saber. Por quê? Você não pode retirar de mim o sol e nem a lua. Pode não, então precisa saber quem você é. Quem era? Alexandre o Grande, que tinha conquistado o mundo. O cara morreu de tédio, que não tinha mais o que fazer, aos 33 anos. Chegou um doido diante dele e disse: não sei quem é você não. Mas eu sou Alexandre. Você pode ser o Alexandre, o Grande ou o pequeno, não faz diferença para mim. Deixa eu relatar um negócio para vocês aqui, sobre a minha indignação, quero deixar registrado aqui, a minha indignação sobre o posicionamento da Igreja de Cristo no Brasil, sobre o que estamos vivendo, a pandemia do Covid-19 e a pandemia da corrupção que está instaurada na sociedade, porque quando ela chegou lá, ela já saiu daqui. Os corruptos que estão lá saíram daqui, do nosso meio. Eu fiquei assim, olhando. No início do ano, logo quando começou a pandemia, uns 20 dias, o presidente da República convocou o cara que sobra a boca fala palavrão, fala besteira. O cara convocou a nação para uma oração, fazendo aquilo que os pastores não fizeram. E sabe o que os pastores fizeram? Sabe quando aquele homem convocou a igreja para oração? Sabe o que eu ouvi? A mula de Balaão falando.
Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. O presidente da República convocar a igreja para uma oração, um dia de jejum e oração. Você sabe o que a igreja fez? Os pastores não fazem, aí a mula de Balaão está fazendo. Você sabe o que os pastores fizeram? Eu não vou falar pastor porque eu não vi. Só posso falar daquele que vi. Mas você sabe o que os reverendos fizeram? Porque hoje pastor é para mim. Pastor Francimar, pastor Oswaldo, pastor Paul. São um bando de abestado aí, pastor. Não, reverendo. Você sabe o que os reverendos fizeram? Fizeram algazarra na internet com a convocação do presidente. Fizeram algazarra. Eu vi reverendos do nosso país, que diz ser cristão, diz que prega o evangelho, fazendo algazarra sobre o jejum que o presidente convocou. Quando o presidente convocou, era a mula de Balaão que estava falando. Por que a Deus falou na boca da mula de Balaão? Sabe por quê? Porque Balaão não estava vendo os anjos. Balaão somos nós, a igreja. Por que Balaão não estava vendo os anjos? Porque Balaão estava empolgado, enfeitiçado por Baraque, pela prata e pelo ouro, pelos encantos de Baraque. A igreja, achando você bom ou não, a igreja do Senhor está parte dela aliada com o mundo, está encantada, enfeitiçada pelo mundo. Balaão não viu o anjo porque ele estava cego pelos encantos de Baraque, pela oferta de Baraque. E nós hoje, igreja, estamos encantados pelos convites do mundo, pelos aplausos do mundo, aí não queremos nos expor. Por isso que os pastores não convocaram. Aí a mula falou. E sabe o que a igreja fez? Igual Balaão. Espancou a mula. Balaão meteu o cacete na mula. Está escrito. O anjo lá não deixava passar, o anjo com a espada. A mula mais temente a Deus do que o povo. Vai ser absurdo. Com a espada. Aí a mula disse: eu não posso passar, teu treva, tu não está vendo? Ele quem? O anjo. Assim, me perdoa. Mas esta é a nossa realidade. Porque se não fosse esta a nossa realidade, o presidente da República não teria nos convocado para orar. Os pastores, as autoridades maiores deste país, como pastor, teriam feito. Não fizeram. Eu oro. Meu dever. Ninguém mandou Daniel orar. Assim como eu sei que você ora. Mas eu estou me falando de uma condição da igreja, no contexto geral. Meter o pau no presidente. Eu vi reverendos no YouTube metendo o pau no presidente, que o presidente estava que isso não se faz, não precisa de oração. Um bando de desviado na internet. Essa pessoa, esse reverendo que fez, ele foi acusado, foi pego com droga alguns anos atrás, e hoje já está com a terceira mulher. E os crentes, eu conheço crente da ADET que segue ele no YouTube. O cara está, falavam tanto dele. Meu Deus, mas quem é esse cara? Falar. Um dia eu vou pesquisar, porque esse cara deve ser quase Deus aqui na terra, porque tanto falaram dele. Aí eu fui ver, o cara está desviado, o cara é um profano. Aí eu vi esse vídeo, ele mais um bocado de crente, metendo pau no presidente. O que quiser, metendo pau na mula. Mas quem foi que espancou a mula? Balaão. Balaão simboliza nós, irmão, cegos. Aí eu vi aqui, falei, meu Deus, isso é muita cegueira, mas tudo bem. Mas depois aí eu vi outro vídeo dele, aí eu deixei. Porque ele disse que a Bíblia está ultrapassada. Eu falei, não. Aí eu não posso mais ouvir. Não dá mais. Ele chegou a esse ponto e ele tem milhares de seguidores, de adoradores. Não vou falar o nome dele, porque alguns de vocês até já identificaram. Quem é o cabra? Se você assistiu
nessa aula e pensou que fosse outra coisa. Não foi. Foi isto. Nós, igreja, precisamos nos posicionar. Se o presidente da convenção não me convocou para orar, eu não preciso que ele me convoque, eu vou orar. E eu convido a você, vamos orar por esta nação. Deus pode mudar essa história. Deus é o único que pode fazer isto. Não vamos esperar do homem, vamos esperar em Deus. E Deus vai usar, Deus não vai descer também do céu para fazer. Deus vai usar um homem. E Deus quer me usar, e Deus quer te usar em oração e súplica, assim como foi Daniel, para que Ele responda a oração do teu povo, para que Ele responda a oração da sua igreja, e que esta nação seja sarada não só do Covid, mas da corrupção, o qual estamos vivendo. Se eu falei alguma coisa que te desagradou, eu peço perdão, me perdoa. Eu usei esse termo porque eu não tenho outro. Eu sou pobre. Eu sou pobre. E sou rico em ignorância. Então, é esse o termo. O que eu quero dizer é que nós precisamos buscar a Deus. Nós não podemos perder a visão como perdeu Balaão, de não ver o anjo. E muito menos fazer o que muitos crentes fazem, espancando a mula. Se você não quer orar, porque a convocação veio do presidente, não ore, mas não espanque a mula não tem culpa. É porque o profeta está cego, é porque o profeta não vê. A mula não tem culpa. Se você quer bater alguém, bate em Balaão. Na mula não, coitada, ela disse, está lá escrito, ela disse, eu te carrego há tanto tempo. Eu te carrego há tanto tempo, está escrito, e o que merece você é chute e pontapé. Quantas vezes eu me recusei a te levar? Então não vamos espancar a mula, não. Se você encontrar com o Balaão, quiser dar um cacete nele, faça isso. Aí você começa com você. Mas a mula não tem culpa não. Que a igreja do Senhor possa se posicionar. Que a igreja do Senhor possa fazer a diferença nesta terra. Buscando a Deus. Deus disse, se vocês me buscarem, eu ouço, eu vou ouvir e vou responder. Muitíssimo obrigado por esta manhã. Se você não gostou dessa palavra, que provavelmente não gostou, venha à noite. 18 horas estaremos aqui, é sim. Aí a mensagem da noite vai ser agradável, vai ser a bênção, que não vai ser eu, claro, vai ser outro. E vai ser uma bênção de Deus na sua vida. E se ficou alguma ferida, passe o bálsamo de Gileade, que é a solução para todos. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, né? Queridos, verdadeiramente uma palavra maravilhosa. E nós precisamos, né, estarmos atentos a isso, né? Atento a isso. Quarta-feira passada falei de oração, né? Nesta semana que vem agora, nós teremos aqui uma programação de oração. Nós teremos na segunda-feira, pastor Francis Mar, né? Terça-feira, Roger. Quarta-feira, pastor Oswaldo. Quinta-feira, pastor Paul. Sexta-feira, pastor Ézio. Sábado de manhã, todos nós. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Domingo à noite, né? Teremos a ceia do Senhor aqui, tá? Teremos a ceia do Senhor. Então vamos orar. Eu também estou na escala de oração da sede. Estou orando ali na sede ali, na semana também, né? Então, para que a gente possa ter um despertamento. É o momento de orar, viu, gente? Ainda agora acabei de saber a notícia. O pastor Léo está com Covid, né, também, né? O pastor Léo, acabei de receber um telefonema dele aqui agora. E ele vai ter que, eu vou ter que afastar ele da igreja uns dias aí até ele melhorar, né? Pois é, o pastor Wellington já passou por isso, já tive dando uma assistência ali, coisa e tal, também já passou. Eu acredito que se todos fizerem, todos têm, tá? Todos têm, isso não tem dúvida, porque esse vírus está aí espalhado por todos os lugares, mas
é um momento, esse vírus está falando para mim o seguinte: olha, é o momento de vocês orar, é o momento de vocês buscar a mim, é o momento de vocês se arrepender do que estão fazendo e orar para que nós temos um despertamento dentro da igreja, para que nós podemos ter. E eu fico com muita tristeza no meu coração, porque eu faço as palavras do pastor Ronaldo ontem, as minhas palavras, né? O povo não está assistindo. O povo entra um pouquinho ali, assiste um pouquinho, aí eu estou dentro de casa mesmo, eu tenho meus afazeres dentro de casa, eu já saio daquilo ali e vou fazer outra coisa. Não, amados, a escola bíblica dominical aqui é apenas 1 horinha só. O culto logo mais à noite é 1h30 só de culto. Nós reduzimos o horário para que você possa assistir da sua casa, para que você possa entrar. Eu não vejo de maneira nenhuma, a necessidade de muitas pessoas permanecer em casa. Não, o templo está aqui, nós temos lugar para 60 pessoas sentados aqui, tranquilo, distanciada uma da outra. Eu não vejo motivo para você correr, porque as pessoas aqueles que estão de quarentena estão pegando também, não tem jeito, você não tem jeito. Então eu quero convidar você, para estar conosco logo mais, às 18 horas, para que estamos aqui adorando e louvando a Deus. E eu quero ficar apenas com um versículo desta leitura bíblica em classe, aonde Daniel diz assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, rogos, jejum e pano de saco e cinza. Isso eu quero ficar com este versículo. Quero ficar com esse versículo. Você também que está em casa, fica com esse versículo. Fica com esse versículo, porque nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos pegar ali em 2 Crônica ali, ele diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, lá do céu eu vou estar ouvindo. Sararei a tua terra, perdoarei os teus pecados. É isso que Deus quer de nós. Precisamos voltar em oração para trazer um avivamento. Queridos, nós vamos estar dizimando e ofertando nesta manhã, né? Você que está na nave aqui, pode pegar o seu envelope, pega aí, vamos colocar o seu dízimo. Você que está em casa, agora, pegue o seu dízimo, a sua oferta, coloque aí na sua mão, logo mais à noite, faça uma maneira dele chegar até a nós aqui, para que nós possamos, para que nós possamos buscar os nossos compromissos, honrar eles em nome de Jesus, tá? Eu vou estar orando, nesta oração aqui, para que Deus continue colocando pão na sua mesa, para que Deus continue te abençoando, para que Deus possa verdadeiramente, diante dessa dificuldade, diante desse desemprego que está havendo, aí no nosso país, e não somente no nosso país, no nosso mundo, para que Ele possa continuar te abençoando. Soberano Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus, neste momento, Senhor, eu quero apresentar o pastor Léo na tua presença, Senhor, que está com este vírus, Senhor amado. Abençoa a vida dele, abençoa, meu Deus e meu Pai, a esposa, que isso não venha a ser nada, Senhor, assim como aconteceu com o pastor Wellington, possa ser com o pastor Léo, possa ser com todos aqueles, mas eu sei que o Senhor está no controle. Agora, Pai, abençoa ele, dê saúde para ele, Senhor. Pai eterno, Pai querido, abençoa os dízimos, as ofertas desta manhã, Senhor, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, continuar honrando a promessa feita a Ti, Senhor, de cuidar da Tua igreja, de cuidar do Teu reino aqui na face da terra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Pode trazer seu dízimo, a sua oferta aqui, para que nós tenhamos pão na nossa mesa aqui da igreja, amém? Deus abençoa, em nome de Jesus. Que Deus possa multiplicar para a honra e a glória do Senhor. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Que Deus possa, Francisco, te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos colocar de pé aqui na nave da igreja. Queridos, ligue para um irmão nessa tarde. Faça o seguinte, chega na sua casa, ligue para o irmão, convida ele para estar conosco aqui logo mais,
às 18 horas, né? Aqui na igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Quero convocar a nossa equipe de louvor. Gente, a nossa equipe de louvor pode estar aqui louvando o Senhor. Precisamos estar. Domingo próximo passado não tínhamos, né? Ninguém que louvasse. A Nicole sumiu. Estava viajando, não pode viajar na pandemia, hein? Não pode viajar na pandemia. Estou brincando, Nicole, estou brincando, em nome de Jesus. Mas logo mais à noite, então, eu quero convocar a equipe de louvor, quero convocar você que está tocando aqui, né? Para que a gente possa fazer um culto bem alegre em nome de Jesus, né? O pastor Ezio vai estar convidando a juventude para estar logo mais à noite aqui, tá? O pastor Ezio vai estar fazendo esse convite, chamando a juventude para estar logo mais à noite conosco, amém? Soberano Pai que estás nos céus, nos ajuda, Senhor amado, com esta igreja, nos ajuda com o teu reino, Senhor, porque nós, meu Deus e meu Pai, deveras somos cada vez mais fracos diante desta pandemia, diante desta situação. Mas traga um despertamento para a tua igreja nessa semana, em oração, em busca, Senhor. Eu quero, meu Deus e meu Pai, que o Senhor envie o nosso povo, nossos irmãos, para estar orando aqui no templo, Senhor amado, durante esta semana, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Nós queremos, meu Deus e meu Pai, está engrandecendo o teu nome aqui para a honra e a glória do Senhor. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no lar e no coração deste teu povo, e todos digam. Quem disse amém? Fala com o senhor irmão aí. Irmão, vamos ligar para uma pessoa para estar conosco logo mais à noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor.